Boa noite, queridos amigos. Que Jesus possa nos abençoar, no dia de hoje. E nós vamos estudar mais um pouquinho um capítulo do livro Palavras de Vida Eterna. Esse capítulo, gente, esse livro, ele foi psicografado por Chico e o autor espiritual é Emmanuel, né? E esse livro, ele traz vários versículos do Evangelho e com comentários a respeito dos versículos. E hoje nós temos um item, das cartas de Paulo aos Gálatas, capítulo 5, versículo 13. Paulo disse o seguinte, escreveu o seguinte nas suas cartas: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Mas não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Antes, pelo amor, servi-vos uns aos outros. E, diante desse pequeno versículo, Emmanuel traz aqui o comentário dessa passagem no capítulo 133, Palavras de Vida Eterna, em torno da liberdade. Ok? Diz Emmanuel que quanto mais se agiganta a evolução intelectual da Terra, mais se propalam reclamos em torno da liberdade. E, na verdade, é muito interessante quando a gente observa a evolução do ser humano na sua vida. Quando nós nascemos, somos recém-nascidos, nós nos tornamos um bebê, que a gente chama de lactente, até 2 anos. Depois nós nos tornamos um pré-escolar, até os 7 anos. Depois nos tornamos um escolar. Depois nos tornamos adolescente, adulto, jovem, indivíduo, o adulto maduro, né? E, por fim, o idoso. A nossa vida tem essa sequência. E é interessante que essa sequência, ela obedece uma cronologia de desenvolvimento da nossa biologia, né? Então, o nosso organismo, quando adulto, maduro, quer dizer, acima de 40 anos, é muito diferente do organismo de uma criança que tem 5 anos de idade. Todo mundo concorda. E não é só no tamanho, É diferente no metabolismo, é diferente em cada uma das suas fisiologias, porque o organismo aos 5 anos de idade está ainda em desenvolvimento. Muito bem. Então, nós somos, no nosso ciclo de vida, nós já somos progressivamente diferentes à medida que a nossa biologia avança em idade. E a nossa consciência, o nosso psiquismo e a nossa percepção do mundo também vai mudando à medida que nós vamos avançando na cronologia do tempo. A percepção, a maneira como vemos o mundo, como reagimos a ele, é totalmente diferente aos 40 anos de um ser humano aos 5 anos de idade. E o que é que, na verdade, nos diferencia quando nós estamos no início do nosso ciclo de vida, quando estamos no meio ou no fim do nosso ciclo de vida? O que nos diferencia? É basicamente as experiências, o desenvolvimento. O desenvolvimento não só biológico, mas também o desenvolvimento psíquico, o desenvolvimento emocional, da nossa consciência. Isso pensando como indivíduo, sem falar em espiritismo e sem falar naquilo que Emmanuel traz aqui.
Ok. Então eu consigo perceber que uma criatura que se encontra já no seu ciclo de vida com 40 anos de tempo vivido, ela tem um exercício do seu livre-arbítrio totalmente diferente de uma criatura que está no 5º ano do seu ciclo de vida. Vocês concordam comigo? E o que faz essa grande diferença? Exatamente o desenvolvimento que é dado tanto pelo ponto de vista biológico, do nosso sistema nervoso central, do nosso organismo como um todo, como do nosso psiquismo, da nossa intelectualidade, né? Da nossa capacidade de compreensão. Portanto, a criança, né, o ser humano que está no 5º ano de sua vida, no seu ciclo de vida, ele muitas vezes, por sua pouca experiência, por seu pouco conhecimento, ele precisa ser devidamente conduzido nas suas escolhas. Ele precisa ser assessorado. À medida que esse ser humano avança no seu desenvolvimento, seja orgânico, seja psíquico, seja emocional, ele vai adquirindo progressivamente a capacidade de tomar decisões sobre as escolhas, sem necessariamente precisar ser assessorado. Né? É claro que muitas vezes nós precisamos de ajuda quando temos uma situação difícil para ser resolvida. Né? Mas eu não estou dizendo isso, estou dizendo aquilo que é o cotidiano de todos nós. Né? Portanto, quanto mais desenvolvimento, maior a capacidade do indivíduo se conduzir. Isso significa que a nossa liberdade aumenta à medida que nós temos maior competência emocional, intelectual, científica e biológica. Quando nós vamos adquirindo essa capacidade de raciocinar, de compreender, de abstrair, nós vamos adquirindo a capacidade de exercer as nossas escolhas. E a nossa liberdade vai se tornando genuinamente nossa. E muitas vezes deixamos então de ser conduzidos como a criança para sermos os condutores da nossa própria vida. Então, quando Emmanuel fala, quanto mais se agiganta a evolução intelectual na Terra, mais se propalam reclamos em torno da liberdade, está muito claro que quando a humanidade, a sociedade, ela evolui do ponto de vista social, econômico, intelectual, ela vai amadurecendo e tendo condições de fazer melhores escolhas. O progresso intelectual leva a criatura de deixar de ser um ser que é conduzido para ser um ser condutor. Isso por quê? Porque além da criatura adquirir a capacidade de vislumbrar o futuro, que não é visto agora, mas que precisa ser abstraído, imaginado, né? Além dele ter que imaginar o futuro, ele tem que ter equilíbrio para lidar com as consequências de suas escolhas. Né? Por isso, em termos
espirituais, quanto mais a gente avança na nossa espiritualidade e quanto mais conhecimento a gente vai assimilando dos mecanismos da vida espiritual e da relação do mundo espiritual com o mundo material como uma única vida, né? Nós só estamos dentro ou fora da carne, né? Imagine um astronauta que vai para o espaço, onde lá não tem a atmosfera que tem aqui na Terra. Para eles ficarem lá no espaço, fora da nave, né? Eles precisam estar com uma roupa específica para conseguirem ficar naquele habitat, né? Então, o espírito, a alma, é a mesma coisa. Quando a alma está mergulhada na terra, na materialidade, precisa do corpo para se manifestar seu pensamento e produzir, né, as suas ações. Quando esse espírito está na espiritualidade, ele prescinde do corpo, ele não precisa mais desse instrumento, ele vai atuar diretamente no fluido cósmico universal através do exercício da sua vontade, né? Então, quanto mais liberdade, mais responsabilidade, né? Diz Emmanuel: há povos que se batem por liberdade mais ampla. Muitas vezes nós vemos guerras, como nós estamos vendo atualmente, lá no leste europeu, uma guerra onde os povos de cada um dos seus países gritam pela liberdade, né? Mas que liberdade é essa que eles gritam e lutam e morrem por ela? É o exercício da escolha do seu destino, das suas leis, de como vai se organizar a sua própria sociedade, a quem eles vão prestar contas, a quem eles vão direcionar os seus recursos para o bem comum, né? Então, lá luta-se por uma liberdade que muitas vezes ultrapassa o desejo da liberdade. Muitas vezes, por baixo da famosa luta pela liberdade, tem interesses egocêntricos, tem vaidades, né? Tem o desejo de atender ao orgulho, né? Tanto para quem cerceia a liberdade do outro, mesmo para aquele que tem a sua liberdade cerceada, né? Então, aparecem os chamados campeões da liberdade, levantando quartéis de opressão e esfogueadas legendas de rebeldia. E nós muitas vezes confundimos a liberdade com a ditadura da vontade. Uma coisa é a liberdade de escolha. Outra coisa é a ditadura da sua vontade, ou a da vontade de um povo, ou a da vontade de um político. Por quê? Porque a sua liberdade, ela vai até onde invade e compromete a liberdade de escolha do outro. Então, a nossa liberdade, ela está limitada pela existência do outro na nossa vida. Quando nós exercemos a liberdade e lutamos por ela, com o intuito de atender às nossas vaidades, com o intuito de atender ao nosso orgulho, com o intuito de atender à nossa cupidez, né? Com o intuito de atender ao nosso egoísmo, nós, na verdade, estamos fazendo uma ditadura dos nossos desejos e não exercendo a nossa liberdade.
Porque a verdadeira liberdade está, como diz o próprio Paulo de Tarso, em nós nos servir uns aos outros. O exercício da liberdade, ele é limitado pelo amor ao outro. Porque nós devemos fazer as nossas escolhas e lutar por elas, desde que essas escolhas não vá levar a males maiores. Então, nós precisamos de muita maturidade para o exercício da liberdade consciente, da liberdade cristã. Diz Emmanuel, fala-se em mais liberdade para a juventude, pede-se liberdade para a criança. Ora, quando nós entregamos vamos dizer, a chave, né, da escolha para uma consciência que não consegue entender a dimensão do problema que envolve a escolha, que não consegue vislumbrar o futuro e as consequências que decorrem do exercício daquela escolha. Será que nós estamos fazendo um bem real a esta consciência? Que muitas vezes, por desconhecer os desdobramentos futuros daquela escolha, pode fazer um mau uso da sua liberdade, angariar para si mesmo sofrimentos vindouros em encarnações mais que vão exigir, né, mais sacrifício por parte da criatura, mais renúncia, né? Então, é preciso termos muito cuidado com a liberdade e com o exercício da liberdade e com a dita liberdade que muitas vezes nós lutamos sem ter a dimensão exata dessa liberdade que nós estamos buscando. A própria espiritualidade e a providência divina muitas vezes tenta nos mostrar, dificultando-nos determinadas escolhas, para que nós possamos lá na frente, depois de um tempo de maturidade, entender por que eu não consegui fazer aquilo, por que eu não alcancei isto, por que não consegui alcançar aquilo, por que não me foi dado tal e tal coisa. Depois de algum tempo, é que nós vamos compreender que se nós tivéssemos alcançado, ou se nós tivéssemos conquistado aquilo que julgávamos ser importante na nossa liberdade de escolha, nós talvez nos tivéssemos comprometido com a vida, com a lei divina, muito mais do que estaríamos agora. E a providência divina, percebendo a limitação da nossa consciência, ela tenta cercar um pouco o exercício da nossa liberdade, colocando-nos obstáculos. Não que a gente tenha que se sentir, vamos dizer assim, acomodado, né, com os obstáculos e não tentar superá-los. Não é isso. Mas é porque alguns obstáculos, vocês sabem disso, eu também o sei, que por mais que a gente se esforce em superá-los, a gente não consegue, né? Não consegue superá-los. Na verdade, aquilo ali é uma barreira para determinadas escolhas que faríamos, que nos fariam muito mais mal do que bem, né? Então, a providência divina está sempre agindo em favor do nosso desenvolvimento, do nosso progresso, e não agindo
simplesmente em favor da nossa vontade. No entanto, diz Emmanuel, basta uma vista de olhos nas máquinas aperfeiçoadas do mundo moderno para que se reconheça o impositivo inevitável da disciplina. Certo? Porque a liberdade, ela exige conhecimento de causa e consequência. A liberdade, ela exige de nós controle da nossa impulsividade, disciplina. O controle da nossa impulsividade é disciplina. E quanto mais a gente consegue conhecer a si mesmo e exercer sobre nós o trabalho de combate ao egoísmo, ao egocentrismo, e colocarmos a nossa capacidade de amar em ação contínua, no pensamento, nas atitudes, nas reflexões do dia a dia, nós vamos tomando decisões e exercendo a nossa liberdade com mais consciência, com mais conhecimento de causa e efeito. O automóvel chispa vencendo barreiras, mas se o motorista foge do equilíbrio ao volante ou se desobedece os sinais de trânsito, o acidente sobrevém. Então, Emmanuel nos deu aqui uma figura de imagem, né, exemplificando para a gente que um condutor de carro, ele tem a liberdade de utilizar aquela ferramenta como bem quiser. Mas se ele não atender às normas de trânsito, se ele não ficar atento às placas, aos semáforos, à limitação de velocidade, certamente aquela atitude de utilizar um veículo de forma livre, sem pensar no que o cerca, vai resultar em sofrimento, em acidentes. Né? Então, ele nos traz essa figura de imagem. Nós podemos escolher a forma como nós vamos conduzir. Agora, se nós não estivermos atentos a tudo que nos cerca, a todas as limitações, as consequências das nossas atitudes, nós podemos escolher caminhos que vão nos levar a mais precipício, que vão nos levar a maiores dificuldades, ao invés de alívio das nossas dores. Louvemos a liberdade, sim, mas a liberdade de construir, a liberdade de melhorar, a liberdade de auxiliar, a liberdade de elevar. Diz Emmanuel, numa outra figura de linguagem, o avião, ele devora distâncias, transportando o homem através de todos os continentes no espaço de poucas horas. Todavia, se o piloto não atende aos planos traçados na direção, o desastre certamente acontece. Né? Então, assim tudo na nossa vida, Paulo disse uma frase também muito importante que toda vez eu me lembro dela com muita frequência no meu dia a dia, para eu poder refletir sobre o significado dela. Paulo diz o seguinte: tudo nos é lícito. Quer dizer, a vida nos disponibiliza tudo o que a gente quiser. Tudo nos é lícito. Mas nem tudo nos convém. É isso a fala de Paulo. Quando ele fala tudo nos é lícito, mas nem tudo nos convém, ele fala da liberdade cristã. Porque se tudo nos é lícito, eu tenho inteira liberdade de escolha.
das coisas na minha vida, de fazer o que eu quiser. Mas nem tudo me convém, porque nós precisamos ter a dimensão das consequências do exercício das nossas escolhas. Né? E essas consequências, elas muitas vezes não estão limitadas a essa vida. Mas muitas vezes essas consequências, elas extrapolam a nossa relação com o mundo e com o outro em outras encarnações. Vão nos afetar de tal forma a se tornarem relações kármicas. Então, é muito importante que nós tenhamos a liberdade de escolher, mas é mais importante que nós empreguemos essa liberdade para o bem comum. Porque quando eu estou exercendo a liberdade construtiva, exercendo a liberdade que melhora o outro e a mim mesma, que auxilia o outro e a mim mesma, que eleva o outro e a mim mesma, eu estou exercendo a liberdade cristã. Diz Emmanuel que ninguém na terra foi mais livre que o Divino Mestre. Livre até mesmo da posse. Jesus não tinha nada, nem mesmo uma moradia. Ele andava de casa em casa, na casa de amigos. Repousava em casas de amigos. Ou às vezes ao relento. Quantas vezes ele fez retiros, que ele ficava no Monte das Oliveiras, em outros locais em oração por dias, Jesus não tinha, ele estava livre da posse, de tradição, ele não se preocupava em cumprir rituais. Ele estava livre da parentela, ou seja, ele não tinha esse compromisso, de ter que dar assistência a uma família. Ele tinha uma liberdade total de autoridade, porque Jesus tinha grande autoridade na terra do ponto de vista espiritual. Ele foi o construtor do nosso planeta, conhecia o nosso planeta por fora e por dentro, porque ele o ajudou a construí-lo. Todo o desenvolvimento do planeta Terra e dos seres que aqui habitavam. E apesar disso, entretanto, ninguém mais do que ele se fez escravo dos desígnios superiores para beneficiar e iluminar a comunidade. Então, Jesus, que tinha toda a capacidade de exercer as escolhas, ele sempre dizia: Pai, faça-se a tua vontade. E depois a nossa. E sempre que ele curava, sempre que ele exercia um chamado milagre, ele sempre falava que era a vontade de Deus, a vontade do Pai, e não a dele. Então, Jesus, que tinha toda a liberdade de fazer o que bem entendia, ele nos exemplificou. Quanto mais você atende aos desígnios do Criador, maior a sua liberdade e melhor as consequências, porque você deixa de fazer aquilo que não lhe convém. Eis porque nos adverte o apóstolo sensatamente: fostes chamados à liberdade, mas não useis a liberdade favorecendo a devassidão. Ao invés disso, santifiquemos a liberdade através do amor, procurando servir.
Então, eu costumo dizer que Chico Xavier, quando passou aqui entre nós, também nos deixou um legado de exemplo, né? Não só ele, mas se nós observarmos Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, né? São criaturas que vieram aqui na Terra nos dar o exemplo da verdadeira liberdade. A verdadeira liberdade está no compromisso nosso com a lei do amor. A nossa liberdade, ela termina onde começa o exercício da liberdade do outro. Toda vez que nós tomamos decisões que afetam o outro profundamente, nós estamos cometendo equívocos. Não estamos indo em direção à luz. Nós estamos indo em direção à escuridão. Toda vez que nós optamos por aquilo que não nos convém, nós semeamos problemas na nossa vida, que serão vivenciados por nós. Foram as nossas escolhas. Os espíritos nos dizem claramente: o sofrimento, ele só vai existir na Terra enquanto nós estivermos fazendo escolhas erradas, escolhas que não nos convêm. Quando nós estivermos exercendo a liberdade cristã, guiada pela linha do amor, nós estamos nos desvencilhando do sofrimento. O que é o mundo de regeneração? Ele é composto por espíritos que querem muito mais acertar do que errar, que estão tão conscientes da necessidade de fazer escolhas corretas, mesmo que pareçam escolhas difíceis de serem feitas, que exigem de nós, às vezes, uma renúncia ao nosso ego, né? A nossa vaidade, exige de nós uma capacidade de amar que, a princípio, parece fora do nosso alcance, né? Mas se o desafio vem para que a gente exercite essa virtude, é porque nós temos condição de exercitar. Porque nos é dado segundo os nossos ombros para carregar. Assim como as alegrias, a gente acha que os desafios são só sofrimentos. Mas as alegrias e os prazeres são grandes desafios. Porque eles nos distraem, nos tiram da meta, do objetivo principal, que é o nosso desenvolvimento pessoal, espiritual, emocional. A gente se distrai quando nós temos prazeres e alegrias, né? Então, prazeres e alegrias também são desafios, porque você precisa vivenciá-los com equilíbrio, sem perder o seu norte, sem esquecer o seu destino, sem deixar de lembrar qual é o seu papel nesse mundo. Para que você está aqui? Então, mesmo os prazeres têm que ser vivenciados com equilíbrio, não é? E quanto mais nós amadurecermos o nosso espírito, maior vai ser a nossa capacidade de escolher o bem. E aí o mundo de regeneração surge. Quando a sociedade conseguir cultivar a cultura do bem, voltado não para o prazer físico, mas voltado para o prazer da alma.
Nós precisamos começar a exercitar a nossa vida, buscando aqui não só a comida mais gostosa, não só a bebida que nos agrada, né? Não só o corpo físico que atenda aos nossos anseios da sexualidade, não só ao corpo físico que atenda aos ditames da moda, da perfeição física. Estamos aqui na Terra para, sobretudo, sair daqui alguém melhor, como pessoa, como espírito, como ser humano. Esse é o nosso objetivo, de nos tornarmos um pouco melhor a cada dia, um pouquinho mais virtuoso. Eu sou hoje um pouquinho melhor do que ontem. Esse é o nosso objetivo. Melhor no sentido emoção, pensamento, consciência, sentimento. Porque quando nós desencarnarmos, deixarmos essa roupa, o que vai sobrar é o que a gente pensa e o que a gente sente. Mais nada. A gente não leva o carro, a casa, o corpo físico, a companheiro, companheira, a família que a gente ama, não leva nada disso. A gente leva o eu, o que eu sou. E principalmente, a gente leva isso sem conseguir esconder uma linha do que a gente é. Porque hoje eu mascaro. Eu às vezes tenho raiva de alguma coisa ou de alguém, eu sorrio para ele, ele nem percebe que eu tô com raiva, né? Mas no mundo dos espíritos não existe isso, porque não existe capa. A gente mostra no nosso perispírito tudo que a gente sente de maneira clara, não há como esconder. Não tem jeito, né? Por isso nós temos que nos preocupar em a cada dia ser um pouquinho melhor daquilo que nós já fomos ontem. Sem achar que nós temos que nos transformar em uma Madre Teresa de Calcutá, num Chico Xavier, do dia para a noite. Isso aí leva séculos de trabalho para a gente alcançar o nível de renúncia e principalmente de alegria em servir. Porque qualquer um de nós aqui pode se renunciar a si mesmo e viver para o outro. Mas se você não tem ainda esse amor profundo desenvolvido pelo outro, você está servindo e sendo profundamente infeliz. E não é isso que Deus quer de cada um de nós. Ele quer que a gente sirva ao próximo e encontre nesse serviço ao próximo prazer e a alegria de servir. Porque a felicidade está ali e nós precisamos encontrar essa alegria, essa felicidade. Se nós fazemos isso e nos deprimimos, tornamos pessoas infelizes, acabrunhadas, tristes, isso não está fazendo bem para a nossa alma. Então nós temos que servir na medida certa das nossas forças. E trabalhar um pouquinho mais a cada dia para ampliarmos essa capacidade de amar e ter prazer em servir, prazer em ser útil, prazer em trabalhar em favor do outro, se estar alegre com isso, se sentir pleno com isso. É isso que é o que Deus, em sua bondade, espera que nós encontremos. À medida que nós formos em direção a isso, nós vamos nos tornar realizados e, mais ainda, independente da nossa condição material, social, profissional, títulos e etc. Porque vai ser o amor genuíno que nós estaremos exercitando e estaremos bem e felizes fazendo isso, né?
Eu falo muito, né, gente? Bom, eu agradeço a vocês o carinho e a atenção de nos ouvir, né? Agradecemos aos internautas também que participam conosco em seus lares, né? Tendo a oportunidade de nos ouvir também. Estamos aqui aprendendo juntos e damos por encerrado mais esse trabalho na noite de hoje, né? Desejando que cada um de vocês consigam reler, fazer a releitura desse capítulo 133, Palavras de Vida Eterna, e tirando, né? Cada um tira a sua própria reflexão para estarmos caminhando juntos. Então, muito obrigada e uma boa noite a todos.